Correio Debate de volta no estúdio. Nós estamos conversando com o secretário de Cultura do Estado, Pedro Santos. No primeiro bloco, ele já tocou em dois pontos importantes, que é a captação de recursos pelo ICMS cultural e a captação de recursos pelo ICMS patrimônio histórico. Mas eu queria, Pedro, que você detalhasse mais para quem está interessado, para quem está vendo essa história pela primeira vez ou que ainda precisa de mais informações. Primeiro, como funciona o ICMS cultural? Ainda dá tempo de captar recursos? Bom, Hermes, o ICMS Cultural é um programa que foi criado pelo governador João Azevedo no ano passado. Ele permite que a empresa que paga o imposto, que é o ICMS, ela destine uma parte desse imposto, ao invés de pagar ao Estado, ela destine para um projeto, uma ação, uma iniciativa cultural. E a gente criou uma outra linha, né, dentro do programa que trabalha o patrimônio histórico. Ou seja, os prédios que estão hoje localizados no Centro Histórico de João Pessoa. Essa é uma linha que permite a requalificação predial, reforma de fachadas, modernização de estruturas, de cobertas, observado evidentemente a legislação eleitoral. E para 2024 a gente faz um balanço aqui de aproximadamente 15 milhões de reais que foram investidos nas duas linhas. E a gente agora prepara a abertura de um novo edital para 2025. Então, aquelas pessoas que eventualmente tenham interesse tanto no ICMS cultural quanto no ICMS patrimônio histórico, elas já podem conhecer o programa, né? As informações estão no site da Secretaria de Cultura e se preparar para o próximo ano. Esse é um momento de planejamento em que a gente reestrutura alguns instrumentos do programa e deve anunciar no início de janeiro as inscrições para a execução de projetos ao longo de 2025. Ou seja, o ICMS patrimônio histórico, que a gente vem falando muito nisso na revitalização dessa área histórica de João Pessoa, você tem um casaril lá, por exemplo, uma casa, qualquer prédio lá naquele centro histórico, você quer revitalizar, então você desconta isso no ICMS. Exatamente. Na prática é isso. Na prática é isso. A empresa que tributa com o ICMS, com o imposto, ela tanto pode se auto-beneficiar, ou seja, se ela já está no centro histórico, num casarão daqueles, por exemplo, ela pode reformar o prédio e abater do próprio imposto. Se ela ainda não está lá, ela quer ir para lá, ela pode adquirir um prédio e a partir do momento que ela adquirir esse prédio, ela pode usar o imposto para revitalizar. E tem uma terceira hipótese, a empresa ela não tem interesse de estar no centro histórico, mas ela tem interesse, por exemplo, que uma organização cultural aliar o nome esteja dela a um projeto, projeto. A um projeto local. E a gente tem vários exemplos disso. A gente tem empresas que não são do centro histórico, mas elas acham importante que organizações culturais ocupem os espaços do centro histórico. Então, ela aporta esse recurso. Então, hoje nós temos 17 projetos que estão em fase de captação ou de execução, num volume total de 10 milhões de reais, e ao longo de 2025 o que a gente vai ver são muitas obras, né, de reforma, de restauro acontecendo no centro histórico a partir desse programa. O programa ICMS Cultural na linha Patrimônio Histórico. Certo. O governo está declarando aí, aliás, não é o governo, é o governo, é a instituição governo, declarando como patrimônio imaterial o forró. Não é isso? Exatamente. A gente está numa luta, essa luta ela já não é mais uma luta da Paraíba, é uma luta do Brasil, porque em 2021 o forró foi considerado patrimônio imaterial nacional. Nacional, isso. O IPHAN deu essa chancela, um processo de 10 anos que teve, inclusive, uma instituição paraibana à frente, que é a Associação Balaio Nordeste. E o que se quer agora é o título de patrimônio da humanidade. Da humanidade. Aí envolve a Unesco. Aí envolve a Unesco. Então, a Paraíba hoje ela está capitaneando, né, esse processo, mas não está sozinha. Nós temos aí os outros 8 estados do Nordeste. Além desses 9 estados, nós temos mais 5 estados do Brasil que endossam essa candidatura. Já estivemos reunidos com o presidente do IPHAN, o Leandro Graz, e como essa é uma propositura que quem apresenta é o IPHAN, a gente está construindo, né, esse processo que deve culminar no ano que vem com a candidatura do forró a patrimônio imaterial da humanidade, e a gente deve celebrar isso, aproveitando também o Ano Cultural do Brasil na França, né? Nós vamos ter uma série de ações da Paraíba em várias cidades francesas e o inverso também, vamos receber franceses aqui na Paraíba, nessa residência cruzada,
mas vamos aproveitar essa ida à França para entregar em mãos esse dossiê à Unesco e requerer a candidatura do forró como patrimônio material da humanidade. Não sei se todo mundo que está em casa sabe disso, mas o forró já não está mais só no Nordeste, nem só no Brasil, né? O forró está em Portugal, está na França, está na Itália, está na Ásia. Então é um elemento cultural muito forte e a gente entende que tem estatura, né, para ser reconhecido como patrimônio material da humanidade. Muito disso se deve a artistas paraibanos, né? A Diana Miranda, por exemplo, Exatamente. levou o forró para o Festival de Montreux. De Montreux, Sivuca, né, que já trilhou também. esse caminho Isso. antes, Jackson do Pandeiro, né, Bilio de Campina, Marinês, exatamente, que é mais paraibana do que pernambucana, diga-se de passagem. Então, muita gente boa que contribuiu e que contribui ainda hoje para o forró ser o que é, e sem sombra de dúvida são referências para se tornar aí esse grande patrimônio da humanidade. O que é que precisa? A aprovação da Unesco? Exatamente. Esse é um processo que tem uma burocracia interna. Primeiro, a União, né, quer dizer, o Brasil precisa dizer que tem interesse de submeter, então faz um dossiê e submete isso ao crivo. Depois que isso é submetido, a Unesco ela monta uma banca formada por especialistas do mundo todo, e esses especialistas vão fazer uma série de análises, né? E a partir dessas análises há uma decisão colegiada que toma aí a decisão final se aquele bem é ou não é considerado um patrimônio. É possível que essa decisão venha já no ano que vem? Não, essa decisão ela demora 2 anos, é o processo de tramitação. Então a gente submete em 25 e comemora em 2027. 2027. Exatamente. Tomara que sim, tomara que a gente consiga comemorar e marcar esse feito. Fica para a história, né? Fica marcado para a história. Sem dúvida. Eu acho que, a preço de hoje, o forró é uma das expressões mais autênticas do Nordeste e da Paraíba. É uma expressão que se reinventa no dia a dia. Então, a gente entende também que, pelo fato da cultura ser algo dinâmico, não é estanque, é normal a gente perceber o forró se adaptando, se modernizando, mas a gente também entende que há uma base. E essa base precisa ser preservada. Que é triângulos, a bumba e sanfona. E essa base precisa ser preservada e a patrimonialização é um instrumento que a gente tem para dizer a arte existe, ela é contemporânea, ela está circulando no mundo, mas a gente precisa não perder as referências. Então a patrimonialização nos ajuda a manter essa identidade, essa referência do forró como um grande dispositivo de congregação da cultura nordestina. Ok. Daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa com Pedro Santos, secretário de Cultura do Estado.